Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Softcast. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho a ilustre presença de estar trazendo um convidado muito especial, Matheus Pucci, do Ressaca Fórmula 1. Pô, aqui, ó, eu travei agora eu fiquei nervoso. Mano, seja muito bem-vindo. Se quiser dar uma breve apresentada aí pro pessoal, fica bem à vontade. Cara, que isso, eu agradeço demais o convite, fico muito feliz em poder participar, a gente poder brincar, conversar, e vamos que vamos, a gente tem muita coisa legal pra falar aqui hoje. Bastante, né? Até porque não é nem a primeira vez que a gente tá tentando, né? Eu acho que tem algum karma aqui que o pessoal não tá rendendo a coisa. Mas é a segunda vez já, pra não dizer terceira, né? Eu vou dizer segunda pra não dizer terceira. A gente tá tentando fazer esse podcast, mas a minha internet, o bot, o Discord, não sei, alguma coisa não tá colaborando com a nossa causa. Mas o Matheus tá aqui, é uma honra ter ele. Um dos youtubers aí, um dos influenciadores, um dos caras que trabalham aí no YouTube, que traz o conteúdo de Fórmula 1, que é um dos esportes que eu ando mais acompanhando recentemente, se não o único. E queria que tu contasse para mim um pouquinho também, pessoal, os teus espectadores, que eu tenho certeza que eles vão estar aqui te acompanhando. Como é que tu começou no YouTube com essa mentalidade de Fórmula 1? Embora a gente já tenha conversado, eu já sei alguns detalhes, mas porque deu erro da última vez. Mas me conta novamente, e talvez inicialmente pro teu público aí, pro daqui também, como que tu abordou a Fórmula 1? De onde veio esse amor, essa paixão? E como tu resolveu criar um canal no YouTube relacionado a isso? Pois é, cara, tudo começou quando eu tinha lá meus 3, 4 anos de idade, alguma coisa assim, eu era bem pequeno. O meu pai acompanhava bastante Fórmula 1, então eu via ele ali assistindo, eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu via que ele estava assistindo ali um monte de carrinho rodando ali na pista, né, passando na pista. Sim, claro. E um carro branco me chamava a atenção. Anos depois eu fui descobrir que era o carro do Rubinho na Stewart, né? Até hoje eu tenho como um carro muito belíssimo, né? Que eu gosto bastante. E assim, eu ia assistindo com ele corridas esporadicamente. Às vezes ele me acordava de madrugada pra assistir com ele, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Aí, quando foi ali pra 2006 mais ou menos, eu tava com meus 11 anos de idade, eu comecei a assistir mais sistematicamente todas as corridas, acompanhar e a entender o esporte. E então eu comecei a acompanhar toda a corrida. Eu diria que de 2006 pra cá é raro uma corrida que eu não tenha assistido, né? É uma coisa assim, assisti praticamente todas as corridas de lá pra cá. E eu fui alimentando isso, um esporte que eu na escola conversava com o pessoal, gostava bastante de conversar sobre Fórmula 1, etc. E chegou um momento ali em 2018, eu tinha um canal sobre futebol, mas dentro desse canal de futebol eu falava de Fórmula 1. E eu decidi então, até Sério? aí incentivado, eu falo de Fórmula 1 ali dentro, aí incentivado por alguns amigos, tal, por um pessoal, decidi fazer o quadro de Fórmula 1 num canal separado. E aí foi onde, em janeiro de 2018, nasceu o Ressaca F1. Aí comecei a falar de Fórmula 1 no Ressaca, muitas pessoas me ajudaram naquele início. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, vai ser uma lista extensa, mas os meninos, eu sou sempre muito grato a quem me ajudou naquele início. E no final das contas, o Ressaca foi tomando uma proporção muito maior que o outro canal que eu tinha. Aí eu deletei o outro canal de futebol, fiquei só com o Ressaca, até o momento que agora, em 2021, chegou a 100 mil inscritos, abri um segundo canal agora, o Ressaca Express, né, que tem uma pegada muito parecida com o Ressaca F1, mas são vídeos mais curtos. E, cara, tamo aí, sabe, falando de Fórmula 1, cobrindo todas as corridas, trazendo as notícias, principalmente, da categoria. Todo dia tem vídeo, é muito raro não ter vídeo. E é uma coisa que eu amo fazer, eu amo falar sobre esse esporte. Eu muitas vezes prefiro assistir uma corrida de Fórmula 1 do que uma partida de futebol, por exemplo, né? Eu gosto de futebol, mas... Até eu, com certeza. né? Então, assim, cara, é muito louco, assim, a paixão pelo esporte, pelo automobilismo no geral, mas a Fórmula 1 em especial, ela tem um cantinho aqui no meu coração que ninguém tira. Não, com certeza, com certeza. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria te perguntar, foi um raciocínio que me deu aqui na hora. Ressaca F1 e tem outro canal que chama Boteco, tipo assim, tu conhece o proprietário do Boteco F1? Vocês são amigos ou foi só coincidência mesmo? Não, eu gravei 2 vezes com ele já. 2 não, acho que 3, se não me engano. Com ele,
Inclusive foi a primeira vez foi no ano passado, numa super live que teve, lá no Café com Velocidade, que é um podcast que eu participo. E aí depois, se eu não me engano, foi em 2021 mesmo, agora eu não lembro se foi em 2021 mesmo ou se foi em 2020. Eu participei também lá de uma live no Boteco F1. E a brincadeira do nome, ela é proposital, né? Porque eu queria fazer vídeos na segunda-feira pós-corrida, então dá aquela ideia de ressaca, né? E Verdade. tem o Boteco, e o Boteco é o maior canal voltado pra Fórmula 1 do Brasil. E aí eu Sim. fiz essa brincadeira, eu juntei as duas coisas, fiz essa brincadeira com o nome, mas já tive o prazer de conhecer o Sérgio virtualmente, né? Não o conheci pessoalmente, mas virtualmente, o Sérgio Civerli, super educado, super atencioso. Não, ele é um cara. E muito legal, foi muito legal mesmo a experiência que tive ali com ele. Então tem essa brincadeira, assim, dos nomes, né? O pessoal até dá uma brincada, às vezes o cara vai pro boteco, depois passa no ressaca, enfim. Tem umas brincadeiras aí desse jeito. Sim, vai primeiro lá e depois vai no teu canal, tá? Queria que tu me falasse um pouco, assim, a visão que eu tenho da F1 hoje, que é um esporte bem difícil foi aquilo que a gente tinha conversado naquele outro, na primeira tentativa, que foi a parte que a gente não conseguiu prosseguir, que é de um esporte, de um cenário esportivo em que o Brasil não tá tão mais apegado como antes, da época do Rubinho, do Massa e do Senna, porque, como a gente sabe, foram ótimos pilotos, foram pilotos que entraram na categoria e mostraram serviço. Infelizmente, eu não acompanhei o esporte na época que tanto o Senna, e tanto o Rubinho quanto o Massa. O Massa eu acho que é o mais recente, se eu não estou enganado, se me falha a memória, já peço perdão que eu sou leigo no assunto. Sem Se problema. eu não me engano é o Massa. Mas não consegui. Eu acho que, não mentindo, mas o Massa eu lembro. Eu chego a lembrar dos domingos que meu avô assistia, meu pai às vezes, né? Meu pai é mais raro, meu avô que gosta mais. O Massa até chega a lembrar. Talvez do Rubens. Pra mim é confuso, entendeu? Até porque é muito abstrato na minha cabeça, era muito pequeno. Mas como tu vê o cenário da F1 no Brasil hoje? Porque é muito raro tu ver o pessoal, tu achar alguém para conversar sobre, não é que nem futebol, que mesmo o pessoal não olhando, eles já sabem a pontuação, já sabem tudo, estão ligados totalmente no campeonato de futebol. O que aconteceu com o Brasil, que parece que ele perdeu o embalo no esporte? Eu queria que tu me contasse um pouco da tua visão sobre isso. Cara, o Brasil, ele tem uma cultura de torcer para esportes fora do futebol somente quando o Brasil tá ganhando, né? O brasileiro, ele é ensinado a isso, ele é ensinado a torcer pro tênis só quando o brasileiro tá ganhando, no surf é só quando o brasileiro tá ganhando, enfim, nos mais diversos esportes. E a Fórmula 1 foi assim durante muito tempo. Quando você tinha ali o Brasil ganhando títulos com o Emerson Fittipaldi, depois veio o Nelson Piquet, depois veio o Ayrton Senna, o Brasil vinha numa sequência de títulos, numa sequência de bons pilotos, numa sequência de pilotos que disputavam vitórias e títulos. E isso fez com que o brasileiro criasse um vínculo com a Fórmula 1 interessante, até porque o Brasil passava por muitas dificuldades naquele período social e um refúgio da população muitas vezes era o esporte, né? Você não tinha internet, não tinha nada, era televisão e a Globo naturalmente é a maior do Brasil e na época já era também. E então as pessoas ficavam meio que, entre aspas, reféns, né, do que a Globo passava. E a Globo ensinou as pessoas a torcer pro Brasil somente quando o Brasil ganha. E criou-se essa cultura no Brasil. Só que a Fórmula 1 é muito peculiar, porque é um esporte que tem milhões e milhões e milhões de fãs ao redor do mundo, na casa dos 400 milhões de fãs ao redor do mundo. E o Brasil é um mercado muito importante para a Fórmula 1, porque tem muitos fãs de Fórmula 1 aqui. Claro, não é que nem o futebol, é que nem você falou, você vai conversar de futebol, todo mundo sabe de futebol, né? 99% das pessoas conhecem alguma coisa de futebol, de Fórmula 1 nem tanto. Mas nessa brincadeira, o Felipe Massa ele foi o último, eu não vou lembrar agora se ele aposentou em 2017 ou 2018, minha memória não é muito boa, mas o Felipe Massa ele foi o último brasileiro na Fórmula 1, e o brasileiro então se viu forçado a gostar da Fórmula 1 pelo esporte, e não pelo brasileiro pilotando. É claro, é legal ter um brasileiro lá, é legal a gente torcer para um piloto do nosso país, mas eu acredito que o esporte é maior do que a nacionalidade, entendeu? Então eu gosto de acompanhar a Fórmula 1 independente de ter brasileiro. Agora é claro, se tiver um brasileiro lá, se alguém chegar hoje lá, né, tem alguns pilotos aí na base como o Drogovic, como
Nossa, me fugiu o nome do rapaz aqui agora, mas enfim, eu tô com a imagem dele na cabeça, Pietro. mas fugiu. O Pietro, ele é piloto reserva, né? Ele não tá necessariamente na categoria de base, mas ele tá como piloto reserva ali. Mas é porque tem alguns outros pilotos que me fugiram o nome aqui no momento. Mas o Petekoff também, enfim, tem a meninada chegando aí que podem colocar o Brasil de novo no mapa. Mas a questão é gostar do esporte. E automobilismo é um esporte muito complexo. Então, para a pessoa gostar, ela precisa acompanhar, ela precisa entender as regras, ela precisa ter um mínimo de conhecimento do esporte, porque é um esporte que a gente não consegue fazer que nem o futebol, o basquete, o vôlei, que a gente compra uma bola e vai jogar na rua. O automobilismo é muito difícil da pessoa ter um relacionamento mais próximo. Mas de qualquer forma, é muito legal ver como o automobilismo também está crescendo nesse aspecto aqui no Brasil, das pessoas gostarem da Fórmula 1 mais pelo esporte do que pelo brasileiro vencendo. Sim. Tipo assim, pra mim, na verdade, quando eu comecei a assistir, que foi ano passado, não tinha brasileiro correndo no grid, assim, não tinha brasileiros no grid, óbvio, tinha, acho que chegava a ter pilotos reservas, eu não sei ao certo, tanto porque eu não tô tão a fundo no esporte há tanto tempo assim, eu não tenho tanto conhecimento. Mas, por exemplo, pra mim hoje, se tu me perguntar, Gabriel, qual os teus pilotos favoritos? Pra mim, eu gosto muito do Vettel, tá? Mas é algo mais meu, entendeu? Não que eu veja Uhum. ele como um grande piloto. Aliás, a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco, adiante. Que é uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que tu assistiu as temporadas que o Vettel estava mais presente, era aquele cara mais, entendeu? Sim, sim. Então, mas, por exemplo, pra mim, se hoje o Ocon ou o Russell, a gente sabe que é mais complicado, mas tanto o Verstappen como o Bottas já, enfim, deixa isso pra lá, né? Não vamos criar Discord. Mas o Hamilton também, se eles ganharem, qualquer um desses ganharem, eu tô super feliz. Eu fico feliz, eu não tenho aquela coisa tipo, ai, meu Deus, eu sou time Hamilton. Se o Hamilton não tiver no pódio, se ele não tiver ganhando, pra mim eu tô infeliz. Eu acho que essa é a parada mais legal, porque hoje eu acompanho esporte porque eu gosto de ver a emoção, porque pra mim quem ganhar ou não ganhar é indiferente. E aí Uhum. acha muito na parada que tu falou, entendeu? Nós brasileiros estamos acostumados a ver time versus time, entendeu? Se teu time não ganhar ou se teu time não tá jogando, tu não assiste. Na Fórmula 1 não é assim. Além de ser um esporte super complexo, tem muitas coisas que eu não entendo ainda. Eu, às vezes, fico muito chateado por certas penalidades que, pra mim, eu sou leigo, eu não entendo, entendeu? Uhum. Mas tem situações na Fórmula 1 que, por exemplo, a primeira corrida do Bahrein, muita gente que é leiga não entenderia o que aconteceu ali, porque o Verstappen teve que largar o pé pro Hamilton passar, entendeu? Aliás, que corrida incrível, cara. Meu Deus do céu. Mas, Na verdade, nem quem acompanha há muito tempo entendeu muito bem a situação sim, do sim, Bahrein, né? claro. Porque foi ali no Bahrein, explicando para às vezes quem não acompanha a Fórmula 1, no Bahrein teve uma situação em que um piloto foi ultrapassar o outro e ele teve que devolver a posição. Mas isso aconteceu porque a regra estava mal explicada, ela estava muito nebulosa. E então a Fórmula 1 está conversando para poder deixar a regra de limites de pista um pouco mais claras, né? O piloto pode passar quando ele está com 2 rodas fora da pista, quando ele está com 4 rodas fora da pista. A Fórmula 1 tá conversando para deixar isso mais fácil para o público, para a gente, né? Que independente se tem muito tempo de Fórmula 1 ou se está começando hoje, e para as equipes e pilotos também, né? Então foi uma corrida incrível, que nem você falou, mas infelizmente teve essa mancha aí da nebulosidade do regulamento ali. Pois é. Mas me diz assim, se não tivesse acontecido aquilo, tu acha que o Verstappen teria vencido a corrida? Não, ele venceria com certeza. Ele passou o Hamilton e ele tinha um ritmo melhor. Quando ele tira o pé para devolver a posição para o Hamilton, ele tem um problema ali, um problema de aquecimento de pneus, um problema de conseguir botar aqueles pneus na zona de funcionamento ideal, por isso que ele não ultrapassa de novo. E o Verstappen também estava desde o início da corrida com um problema também no carro. É uma situação muito complexa, mas com certeza ele venceria, a não ser que ele errasse, rodasse, quebrasse, alguma coisa assim, mas Sim, numa claro. circunstância normal, faltando pouquíssimas voltas para acabar a corrida ali, ele ganharia sim. Sim. E uma coisa que eu queria entender agora é que esse início de campeonato deixou muito bem claro para muita gente que a Red Bull estava com bastante condição de bater de frente com a Mercedes
tanto pelo campeonato de pilotos como de construtores. Eu acredito, eu não seja, não é algo que seja fixo na minha mente, mas tu acha que ela deu uma desandada porque até eu não assisti a última corrida, mas eu vi muita gente dizendo que a Red Bull parece que perdeu o norte, entendeu? Tu acha que eles estão indo num caminho certo para competir com a Mercedes? Porque a Mercedes além de ser uma construtora de veículos incrível, grandes veículos, na Fórmula 1 ela tem feito história, né? Tanto com o Hamilton quanto com, acho que o Rosberg. Não sei se o Rosberg chegou a correr Sim, correu. Sim, Foi campeão ele, pela Mercedes, sim, inclusive. isso aí. Eu acredito que foi o cara que conseguiu bater de frente com o Hamilton, entendeu? Isso, perfeito. Mas tu acredita que a Red Bull perdeu o norte? Se ela ainda tem chance de competir com a Mercedes frente a frente? Ou aconteceu alguma coisa ali que não ficou muito claro? Para mim não ficou muito claro essa parte ainda. Vi muita gente reclamando da Red Bull nessa última corrida, talvez. É porque, na verdade, chance a Red Bull tem sim, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Essa deve ser a maior temporada em termos de corridas da história da Fórmula 1, né? A gente deve ter aí inicialmente 23 corridas. Então é uma temporada muito longa. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o problema da Red Bull é que muita gente falando que ela errou na estratégia com o Verstappen na corrida passada e isso teria custado a vitória, né? Porque o Hamilton acabou passando o Verstappen faltando 7 voltas, o Verstappen não tinha pneu para poder se defender do Hamilton, estava com o pneu bem desgastado, o Hamilton com pneus bem mais novos, e o Hamilton acabou ultrapassando o Verstappen e venceu a corrida. O que eu vejo, cara, é que a Red Bull, ela não somente tem problema com estratégia, mas o principal problema dela são os pneus. Os pneus da Red Bull, eles desgastam muito mais rápido, isso é uma característica do carro da Red Bull. E por desgastar mais rápido, eles perdem performance muito mais rápido. Então tem vez, vou colocar um exemplo aqui pra você. Tem Uhum. vez que na volta 20, a Red Bull cai muito o desempenho e a Mercedes mantém. Então, se a diferença entre o piloto da Red Bull e o piloto da Mercedes era de 5 segundos, na volta seguinte já vai ser de 3,5, aí depois cai para 2, aí depois o cara já tá colado para passar. Porque a queda de desempenho da Red Bull é muito grande de uma hora para outra, e o da Mercedes não. E isso influencia diretamente nas estratégias de corrida e em como você aborda a corrida. No ritmo de corrida em si, a Red Bull até consegue andar mais ou menos próximo da Mercedes, mas eu diria que a Mercedes até já está começando a ter uma leve vantagem. A Mercedes conseguiu solucionar grande parte dos problemas que ela tinha na pré-temporada em muito pouco tempo. E isso está fazendo com que a Red Bull fique um pouco para trás e a Red Bull ainda não conseguiu desenvolver esse carro no mesmo ritmo que a Mercedes. E isso está fazendo diferença. O Hamilton é um pilotaço, mas todo piloto precisa de um bom carro. Verstappen também é um pilotaço, só que a Red Bull hoje não tem um carro tão bom quanto o da Mercedes no gerenciamento de pneus, e isso custa a ele tempo. Então é isso que está acontecendo, né? A Red Bull hoje, ela voltou a ser a segunda força da Fórmula 1, porque a Mercedes tem um pacote mais completo, entendeu? Sim, claro. Não, é que, na verdade, cara, o que eu tenho visto é exatamente isso que tu falou. Só que eu, particularmente, eu não acho que seja o suficiente. Eu não sou vidrado em Hamilton, tá? Não me, como pode dizer, não se engane, tá? Mas eu acho o Hamilton genial demais. E com aquele carro, me dá a impressão que ele consegue reverter, na genialidade dele, ele consegue reverter todos os problemas que são apresentados. Óbvio, se estourar um motor, se estourar uma roda, isso é irreversível, entendeu? Com uma corrida. Mas eu fico abismado com o tanto que esse cara tem de talento para pilotar. Eu não consigo ver. Óbvio, o Verstappen é muito novo ainda, entendeu? Ele tem todo um processo ainda de amadurecimento como piloto, entende? Ele é muito novo ainda. Se eu não me engano, é um dos mais novos, se não me falha a memória. Eu acho que ele tem 23 anos, eu acho. Pois é, eu tenho 20, só para ter um comparativo, entendeu? Eu tenho 26. O, Então, o Verstappen já é aquele cara que eu chamo de moleque já. né, que é um molequinho, um molequinho, né? Mas até perdi o fio da meada aqui. Você tá falando que o Hamilton pilota demais e tem uma diferença de idade aí. De idade e de experiência, né? Tu acha, agora nós falando de, sinceramente, assim,
mesmo que a Red Bull consiga reverter alguns dos problemas ali que eles estão tendo de pneus, de algum acerto do carro, tu acha que realmente eles conseguem bater de frente com a genialidade do Hamilton? Tudo bem que o Bottas não colabora muito, né? Mas podia colaborar um pouco mais. Mas agora, sinceramente, com o Pérez na Red Bull, eu acho que o Bottas tem um pouquinho mais de problema. Eu acho que o Pérez está tendo um pouquinho de dificuldade, até porque tem aquele tabu de que o carro da Red Bull é feito só por Verstappen, né? E É, parece que o segundo assento é amaldiçoado, né? Já teve Albon, já teve Gasly. Então, eu não sei como é que o Pérez vai administrar, mas eu tenho visto que o Pérez está conseguindo mostrar mais resultado do que os dois pilotos. E eu gosto bastante do Pérez, ele é um dos pilotos que eu mais tenho. Que eu tenho mais carinho, assim, entendeu? Mas tu uhum. acha que a Mercedes não, que o Verstappen tem realmente chance contra um monstro que é o Hamilton, ele sendo genial do jeito que ele é? São dois pilotos ótimos, mas eu acho que o Hamilton tá um pouco acima em todos os sentidos, assim. Cara, eu acredito que chance tem. Ninguém é imbatível. Absolutamente ninguém é imbatível. Mas o que eu entendo é o seguinte, a experiência do Hamilton conta muito, né? Ele tem uma Pois é. experiência, um crescimento ao longo da carreira fantástico. Se a gente pega o Hamilton de hoje com o Hamilton de 10 anos atrás, é outra coisa, é outro piloto. Mas o Verstappen é extremamente rápido e ele amadureceu muito também. O Verstappen é um piloto extremamente, como eu falei, rápido, mas ele é muito bom também de corrida na chuva, ou seja, é um adversário à altura do Hamilton na chuva. Ele é um adversário muito bom para ultrapassar e para defender, coisa que o Hamilton também é. Então eu vejo muitas similaridades entre os dois. Eles têm uma agressividade também na tocada que é bem peculiar. O que talvez o Hamilton tenha mais, que ele desenvolveu melhor por conta da experiência, é o gerenciamento de pneus. O Hamilton ele consegue levar um pneu assim por 20, 30 voltas e fazendo tempos rápidos. O Verstappen é bom de gerenciamento? Ele melhorou muito com relação ao início da carreira em 2015, mas ele ainda não está no nível do Hamilton nisso. Então você vê que a experiência faz a diferença nessas horas, né? O Verstappen é um gênio, ele é um prodígio, ele é um cara que em 3 anos ele foi do kart para a Fórmula 1. Ele é um cara que simplesmente chegou batendo recordes, chegou já chutando a porta, como dizem, né? E o Hamilton já falou, eu quero disputar contra esse cara. O Hamilton falou isso lá em 2016, quando o Verstappen deu show no Grande Prêmio do Brasil. Mas a experiência conta muito agora. O carro também conta muito. Querendo ou não, a gente está falando de um esporte que é uma corrida de carro. E corrida de carro significa que quem tiver o melhor equipamento sempre vai ter uma vantagem. É Pode ser verdade. que nem sempre ganhe, mas sempre vai ter uma vantagem. Hoje, nesse momento, a vantagem é levemente para o Hamilton, por conta daquilo que a gente falou agora há pouco, dos pneus e etc. Mas, por exemplo, no Bahrein, a vantagem era da Red Bull. E aquela, entre aspas, punição ao Verstappen de ter que devolver a posição, acabou custando pontos para a Red Bull e para o Verstappen. E esse é um campeonato que tem tudo para ser decidido nos detalhes. Ele tem tudo para chegar até a última corrida e o campeão ser aquele que menos perdeu pontos no confronto direto por conta de um vacilo, como foi no Bahrein, entendeu? É um campeonato que tem essa possibilidade. Então sim, o Verstappen tem chance sim contra o Hamilton. Na hora que fecha a viseira ali, não tem dessa de é heptacampeão, e o cara é rápido, Sim, não é? não, lógico. Ali é cada um defendendo o seu. O Verstappen vai passar o Hamilton, como ele já fez aí nessas corridas. Ele vai passar o Hamilton, independente se é heptacampeão. O Hamilton também não vai ficar com essa de eu sou heptacampeão, então ninguém vai me passar. Ele vai defender, ele vai para cima, ele vai ultrapassar. Então o Hamilton, ele tem um adversário à altura pela primeira vez nessa era híbrida. Pela primeira vez não, porque o Rosberg foi muito bem em 2016. Mas a Ferrari não conseguiu bater de frente mesmo. E a Red Bull já está fazendo bem mais do que a Ferrari fez em 2017 e 2018. Então a Red Bull realmente ela vem aí muito forte, mas precisa melhorar aqueles detalhes. Só uma curiosidade, essa é a primeira vez na história que os mesmos dois pilotos ficaram em primeiro e segundo nas 4 primeiras provas do campeonato. Né? Já Ah, é um recorde já. Então Verstappen e Hamilton já é uma disputa para entrar para a história. sim. E agora nesse ponto que tu falou, eu vejo o Verstappen muito parecido com o Senna, entendeu?
eu acho ele um piloto extremamente agressivo. Eu não sei se tu concorda comigo. E ele faz isso muito bem, entendeu? A gente já viu ele fazendo ultrapassagens. Óbvio que teve corridas que ele não ganhou do Hamilton, mas ele já fez essas últimas corridas, eu vi e acompanhei ele fazendo ultrapassagens incríveis, entendeu? Não grandiosas, entendeu? De 5, 6 carros que nem era antigamente, mas eu vejo, Uhum. assim, nesse ponto que tu me trouxe, eu vejo que, se a gente falar de futuro da Fórmula 1, eu acredito que o Verstappen tem tudo para fazer recorde, como o Hamilton fez também. Não sei se tu pensa assim comigo. Que, Cara, muita gente fala isso, que o Verstappen tem muitas características parecidas com o Senna, né? Eu acho isso legal porque, primeiro que a gente desmistifica um pouco aquele negócio de que o Senna é inalcançável. Não, ninguém é inalcançável, né? O Senna foi um piloto fantástico, mas sempre vai aparecer alguém que é tão bom quanto. Sempre vai aparecer. E o Verstappen pode ser esse cara. Agora, o Verstappen ele tem que canalizar a habilidade dele, a agressividade dele e buscar melhorar sempre na carreira e ganhar títulos. Porque a gente só carimba um cara como sendo gênio quando ele começa a apresentar resultado. Então o Verstappen ele chega na Fórmula 1 com 17 anos. Ninguém nunca chegou na Fórmula 1 com 17 anos, só o Verstappen. E, e aí falava assim, mas aí ele precisa então para confirmar que ele é bom, ele precisa marcar ponto. Ele foi lá e marcou ponto. Aí quando ele foi no ano seguinte para uma equipe de ponta, na primeira corrida dele ele venceu. Aí ele já foi o vencedor mais jovem da história. Então aí você, pô, beleza, ele mais uma vez já deu mais um passo para mostrar que ele é diferenciado. Aí ele foi melhorando ao longo da carreira, vencendo corridas, dando exibições excepcionais, porque o Verstappen já tem exibições excepcionais no seu currículo. Eu citei o Brasil 2016, tem a Áustria 2019 ou 2000, eu acho, agora eu não vou lembrar se é 2019 ou se é 2020, acho que é 2019. Mas você tem exibições excepcionais e outros grandes prêmios aí do Verstappen, e ele vai confirmando que ele é um piloto de alto nível. Só que ele nunca teve carro para brigar por título. pois é. Agora ele tem. Então o que acontece? O próximo passo do Verstappen é ganhar título mundial. Ele já passou pela desconfiança de marcar ponto, já passou pela desconfiança da vitória, já passou pela desconfiança da consistência, porque ele é um piloto que se tornou muito consistente, erra muito pouco ultimamente, né? Ele errava muito até 2017, ali, 2018, depois ele amadureceu muito. E então, assim, o que falta pra ele agora é ganhar um título mundial. Vai ser esse ano? Não sei. Mas ele precisa ganhar pelo menos um título mundial nos próximos 3 ou 4 anos. Pra ele confirmar esse status que ele tem de gênio e de prodígio. Porque se ele não ganhar nos próximos 3, 4 anos, aí a galera vai começar a falar: era fogo de palha. É um cara que é até bonzinho, mas que não faz grande coisa e tal, não vira nada. Então ele precisa ganhar um título. Agora o objetivo do Verstappen é esse. Ele precisa ganhar um título para começar a entrar no livro dos grandes pilotos, como o Hamilton já tá, como o Senna já tá, enfim. O Vettel também, que a gente vai falar daqui a pouco dele, e tantos outros. Sim, e eu vejo ele muito focado. Tu percebe que quando ele termina a corrida, né, da forma que ele quer, velho, o estado que ele fica vermelho, porque é todo branco, né? Ele fica vermelho, cara. Não só por causa da pressão, porque a pressão é enorme que eles fazem daqueles carros, mas tu consegue ver na face a decepção que ele tem com ele mesmo quando ele sabe que fez um vacilo, quando ele sabe que talvez ele poderia ter administrado melhor os pneus, levado o carro de uma forma de um acerto melhor. Tu percebe? E eu acredito que ele tem tudo para ser um dos melhores pilotos. Eu acho que é só uma questão de tempo, experiência e torcer para que ele continue nos carros certos, né? Porque infelizmente a gente tá no esporte onde carro é a maior, é o que importa, né? Como tu tinha dito antes. Tanto isso Sim. que o George, por exemplo, que é um dos pilotos que eu mais gosto, de longe, entendeu? Dos que eu mais gosto, eu acredito que ele é um piloto muito bom. Só que ele não tá no carro certo, entendeu? Ele Aham. provou, ele provou isso pra gente em 2020, né? Se não me engano, é claro que foi em 2020. Quando deu aqueles rolos com o Hamilton. Tudo o senhor já sabe, o senhor fala sobre isso toda hora. Mas eu queria ler um comentário que eu vi num dos teus vídeos. Deixa eu só achar aqui, que eu quero só ter certeza que eu não perdi. Mas um dos que eu vi nos teus vídeos aqui,
que dizia que... Agora eu perdi o comentário, mas eu consegui fixar ele na cabeça. Do vídeo do Alonso. Do Alonso, querido Alonso. Olha, vou ser sincero contigo. Eu acho que o único piloto que eu não vou muito com a cara no grid é o Alonso. Não sei porquê, cara. Eu não Ele sei... tem uma cara fechada e ele tem uma fama de arrogante. Deve ser por isso. Pois é. E o comentário dizia que... Só ver se eu acho aqui, cara. Não é possível que eu perdi. Eu fui olhar o título do vídeo e acabei perdendo o comentário. Só um minutinho. Aqui, ó. Alonso não engole o sucesso do Hamilton. Incrível. Ganhou 2 campeonatos com um carro muito suspeito. Leonardo Oliveira. O que tu acha? Me diz aí. Como assim ganhou 2 campeonatos? Assim, eu não tava na época que o Alonso foi campeão, né? Se eu não me engano. Mas como assim carro suspeito? Cara, sempre... A galera sempre tenta desmerecer os campeões mundiais de alguma forma ou de outra. As pessoas vão tentar desmerecer o Hamilton, falando que o carro dele é muito superior, vão tentar desmerecer o Vettel na época dele, o Schumacher, o Senna. Qualquer piloto campeão, as pessoas vão sempre colocar um asterisco tentando desmerecer o título deles. No caso do Alonso, cara, ele tinha um carro que na verdade, não era o melhor do grid. A diferença do carro dele para os demais era que, por exemplo, em 2005 o carro da McLaren era mais rápido, mas quebrava muito. Era um carro que quebrava muito, mas era um carro muito mais rápido também. Se não quebrasse tanto, o campeão de 2005 não seria o Alonso, seria uma McLaren. E em 2006 também não era o melhor carro, mas era o mais consistente. Né, em 2005, 2006. Tinha um sistema de largada interessante, mas a princípio são coisas que não estavam fora da regra. É muito difícil falar que os carros estavam adulterados. O Alonso, ele na verdade, falando da minha visão, se ele não foi o melhor piloto que eu vi correr, ele é um dos melhores com certeza. É um pilotaço. O Alonso é um cara que você bota ele em qualquer tipo de carro, ele vai muito bem. Não à toa, quase venceu uma Indy 500 na primeira vez que ele foi, né? E venceu, foi campeão as 24 horas de Le Mans e do campeonato de Endurance. É um piloto diferenciado. Mas eles falam da inveja porque o Alonso e o Hamilton tiveram ali um problema, uma treta em 2007, quando eles foram companheiros na McLaren, que na verdade as pessoas elas esquecem de alguns detalhes importantes dessa história, né? A McLaren apadrinhou o Hamilton e fez de tudo pro Hamilton ser o primeiro piloto. E o Alonso, na verdade, foi o cara que estava lutando sozinho contra a equipe. Se fosse uma situação normal, onde o piloto bicampeão mundial tem uma preferência, ou pelo menos é tratado de forma igual, o Alonso sairia campeão daquele campeonato. Porque, pra quem não assistiu, aquele campeonato foi um dos mais fantásticos que eu já vi em termos de dupla de pilotos, né? Porque, Alonso e Hamilton são dois dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Eles terminaram empatados em pontos, em pódios, em vitórias e em abandonos. Meu Deus. Eles terminaram empatados em tudo. O que fez o Hamilton ficar à frente do Alonso na tabela é que o Hamilton tinha, nesses pódios aí, o Hamilton tinha um segundo lugar a mais. E o Alonso tinha um terceiro lugar a mais. Então o Hamilton, no critério de desempate, ficou acima. As pessoas esquecem que o piloto 1 da McLaren naquela temporada era o Hamilton, não era o Alonso. E isso faz diferença, porque a equipe ela começa a jogar para um lado. E quando a equipe começa a jogar para um lado, fica muito difícil você conseguir bater o cara. Quem fala muito disso é o Piquet, que a Williams, na época, tinha... Era Williams? Agora eu não vou lembrar qual era a equipe. Mas enfim, tinha uma preferência pelo Mansell. E o Mansell... Então ele tinha que brigar contra o Mansell e contra a equipe. Ele tinha que brigar contra todo mundo para poder ser campeão mundial. E essas coisas chamam a atenção, né? O Alonso, claro, o Hamilton era novato, mas fica muito difícil você bater um cara quando ele já é rápido por natureza e a equipe tá do lado dele. Eu não vejo o Alonso com inveja, pelo contrário, o Alonso respeita muito o Hamilton. Inclusive, o Alonso respeita demais o Hamilton e o Hamilton respeita demais o Alonso. Eles têm um respeito mútuo muito grande, e coisa que o Alonso não tem, por exemplo, com o Vettel.
O Alonso já não enxerga isso no Vettel, ele acha o Vettel um piloto que ganhou só por conta do carro, enquanto o Hamilton, ele reconhece o talento do Hamilton e o Hamilton também reconhece o talento do Alonso. São questões curiosas da Fórmula 1. Claro. Mas o Alonso, ele tem uma fama de arrogante e tal, porque por onde ele passa, ele cria problema, né? Ele saiu pela porta dos fundos da McLaren, aí depois ele foi pra Ferrari e saiu ou melhor, ele saiu da McLaren e foi pra Renault de novo. Na Renault teve o escândalo do Singapura Gate lá, que o Nelson Piquet bateu de propósito e naquele grande prêmio de Singapura, e curiosamente acabou até mesmo interferindo na corrida do Massa, né? Porque o Massa teve que ir pros boxes posteriormente e tal, e aí deu toda a situação da mangueira. Depois, aí ele saiu como inocente da história. Em 2010 tem uma ordem de equipe pro Felipe Massa deixar o Alonso passar já quando eles eram companheiros na Ferrari. Então o brasileiro já tem esse negócio com o Alonso assim, né? Pô, é brasileiro e tal, aí teve que passar. Em 2013, em 2014, perdão, ele sai da Ferrari pela porta dos fundos também. Quando ele vai para a McLaren de novo em 2015, ele começa a falar muito mal do motor. E, enfim, ele é um piloto que causa muito problema por onde passa. O ambiente não fica legal por onde passa. E agora ele tá na Alpine, que é a antiga Renault, né? A mesma estrutura, o mesmo pessoal, tudo. A Alpine é do grupo Renault. E ele vai buscar o terceiro título, né? Que é um piloto que é considerado aí injusto não ter um terceiro título. Então é isso, cara. O Alonso, ele tem essa fama, mas assim, dentro da pista ele é fantástico. Agora, se fora da pista ele é arrogante e tal, aí é uma história que eu só vou conseguir confirmar se um dia eu encontrar ele. É complicado isso aí. Mas, cara, falando de equipe, vamos sair um pouco da bolha Hamilton, né? Senão o pessoal vai achar que eu sou babaú do Hamilton, mas isso aí não é verdade. Queria falar um pouquinho do Vettel contigo, porque eu não acompanhei o tempo de ouro do Vettel, né? Infelizmente. Gostaria de ter acompanhado. Eu tenho uma miniatura da Red Bull no meu estante, que eu gosto muito, cara. Muito do Vettel, mas tipo assim, o que eu ouço por aí, o que eu vejo aos olhos, não acompanhando os campeonatos que ele estava à frente do negócio. Muitas pessoas dizem que a Ferrari meio que deixou ele. Parece que a Ferrari fez alguma coisa com ele, entendeu? Que os conflitos que teve dentro ali da escuderia e com o pessoal, que ele ficou bem mal ali, e até o pessoal ficou bem mal com ele, e vice-versa. Parece que isso deixou ele meio empacado, meio estranho. E desde então, desde que ele entrou na Ferrari, assim, tanto agora tá em outra Aston Martin, parece que ele não é mais o mesmo. Tu acha que esse clima com a Ferrari estragou ele, deixou ele meio inseguro do que ele faz? Ou ele é só aquele piloto que precisa estar dentro de um carro bom para realmente mostrar algum tipo de serviço mais à frente do grid? Cara, é um pouco dos dois, na verdade. Porque quando a gente sai da bolha de Twitter, de Facebook, da galera que fala as coisas de forma muito simplista, e a gente começa a analisar de uma forma mais realmente detalhada as situações, a gente identifica o seguinte: o Vettel sempre foi um piloto que errou muito na carreira. Ele errava muito, até quando ele tinha um carro fantástico da Red Bull. Um piloto que sempre teve uma tocada muito peculiar, ele sempre precisou de um carro muito na mão para ele poder extrair o máximo da performance. Ele é um piloto que tem uma dificuldade com adaptar a carros que não são o estilo dele, né? É diferente de outros pilotos que chegam num carro e falam, olha, eu não sou muito desse estilo, mas ele adapta e começa a andar bem. Sim, O sim. Vettel, ele sempre teve esse problema. E quando ele chega na Ferrari, ele chega como salvador da pátria para a Ferrari voltar a ganhar títulos e tal, vai bem em 2015, tem uma temporada 2016 ali mais ou menos. Aí 2017 e 2018 ele disputa título. O problema é que não somente a Ferrari errou muito com o Vettel, mas o Vettel também errou muito com a Ferrari. O Vettel, ele errava por vezes sozinho, e isso é uma coisa que chama a atenção. Ele rodava sozinho, ele batia sozinho, né? Tem situações que ficam difíceis da gente poder defender o Vettel. Eu lembro ali que da segunda metade de 2018 até o início de 2019, teve um período que toda vez que ele encontrava o Hamilton na pista, ele rodava. Ele simplesmente rodava. Entendeu? No Bahrein 2019 ele viu o Hamilton rodou, na Itália 2018 ele viu o Hamilton rodou, teve uma outra também em 2018, um pouco antes da Itália, se não me engano, viu o Hamilton rodou. Ele via o Hamilton e rodava, via o Hamilton rodava. Aí na Alemanha 2018, que ficou muito marcado, ele bateu sozinho, estava liderando a corrida, o Hamilton estava vindo lá de trás. Você tem uma série de fatores. Singapura 2017 tem um acidente tosco
com o Verstappen e o Raikkonen. Até hoje as pessoas discutem se foi Raikkonen ou Vettel o culpado, mas de qualquer forma é um acidente tosco, querendo ou não. O Vettel ele tem um histórico de, na hora H, dar uma errada, entendeu? Ele tem um histórico de não ter de ser um pouco inconstante nesse sentido. E o que acontece, cara, na Ferrari a Ferrari ela inicia 2019 com uma nova dupla de pilotos, que era Vettel e Leclerc, e o Vettel era claramente o piloto número 1, tanto é que na primeira corrida da temporada tem ordem de equipe para o Leclerc não atacar o Vettel. Na primeira corrida da temporada, isso é um absurdo. Sim, Na sim. segunda corrida teve ordem de novo, que foi no Bahrein, só que aí o Leclerc falou, não, eu não vou ficar obedecendo ordem. Foi lá e passou o Vettel na pista. E quase venceu a corrida. O motor dele estourou no final da corrida, o Leclerc. E depois disso, o Leclerc passou a dominar o Vettel. A verdade é que as pessoas às vezes não conseguem engolir, isso independente da pessoa ser fã ou não do Vettel, porque o fã também pode criticar. O fã também pode ver que tem alguma coisa errada ali, né? O negócio o Vettel, na verdade, ele já não é tão rápido quanto antes. E como ele não tem um carro que é perfeitinho para ele não consegue extrair o melhor. O Vettel ele começou a levar passeio do Leclerc, 2019, 2020 principalmente. Foi levando, aí as pessoas, porque a Ferrari acabou com o Vettel. Mas ele começou a perder quando a Ferrari dava toda a atenção para ele. Ele começou a perder lá atrás. Não foi a Ferrari que minou ele. Ele que foi se colocando numa posição para ser escolhido como segundo piloto. Ele que não apresentou resultado para ser escolhido o primeiro piloto. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer agora. Sim, sim. Mas o problema do Vettel não é só a Ferrari. A Ferrari tem os seus problemas. Claro, a Ferrari chegou num ponto ridículo de nem saber a estratégia do próprio piloto. Isso é ridículo. Isso é tosco. Ela fez isso ano passado com o Vettel. Tinha corrida que o Vettel tinha que fazer a estratégia dele porque a Ferrari não sabia. No meio da corrida, a Ferrari não sabia o que fazer com ele. Isso é ridículo. Mas o Vettel que se colocou nessa posição, eu acho que é isso que as pessoas não entendem. O Vettel começou a perder quando ele era o piloto número 1 da equipe. Ele começou a perder na pista pro Leclerc. Tem até um me dizendo que ele deixou as habilidades dele no muro lá em 2019. Tem gente que fala essas coisas assim, que quando ele bateu... Entendeu? É muito complicado isso. O Vettel, ele é um piloto, cara, ele é o terceiro maior vencedor de corridas da história da Fórmula 1. Ele tem 4 títulos mundiais. Ele não é qualquer um. Ele não é um piloto ruim. Quem falar que o Vettel é ruim, me desculpe, essa pessoa não sabe nada de automobilismo. Agora, ele é um piloto peculiar. Ele é um piloto que se você entregar o carro perfeito pra ele, ele vai destroçar todo mundo. O problema é, quando ele não tem o carro perfeito, os defeitos dele ficam muito mais aparentes. E você soma isso com o fato de que ele não tá mais tão rápido quanto antes, porque isso acontece com os pilotos cedo ou tarde, tem piloto que acontece com 32 anos, tem piloto que isso acontece com 40, dele começar a perder um pouco do reflexo, ficar um pouco mais lento. O Vettel, pelo visto, começou cedo, com 32, 33 anos ele começou a ficar mais lento. Então, cara, eu tinha esperança de que na Aston Martin ele ia conseguir apresentar bons resultados, mas o que a gente tá vendo até hoje, a gente tá gravando isso aqui dia 18 de maio, pelo menos até hoje, véspera de Grande Prêmio de Mônaco, ele não tá conseguindo bater o Stroll. E o Stroll é um piloto muito contestado pela galera. Ele não consegue bater o Stroll, e o Vettel chegou com o status de primeiro piloto e grande estrela da Aston Martin. A verdade é essa, a Aston Martin tá apostando no Vettel para ganhar título. E o Vettel não tá conseguindo corresponder, pelo menos até agora. A gente torce para que chegar a final do ano a gente fala, poxa, o Vettel recuperou, fez uma excelente temporada e tá voltando. A gente torce por isso. Agora, se a gente for analisar friamente a situação, o Vettel tá perdendo e tá sendo ridículo. Porque ele não marcou pontos, o Stroll marcou 5 pontos na temporada, a Aston Martin tá com um carro ruim, mas ele não consegue bater o próprio companheiro de equipe, que é um cara tido como ruim pelos outros. Ele não consegue bater o companheiro de equipe. Isso chama atenção. Né? A situação do Vettel é muito ruim agora. O que vai virar pro resto da temporada em 2022 a gente vai ter que esperar para ver. Só um detalhe, 2022 os carros vão mudar e a princípio eles vão ser mais no chão, eles vão ser mais no estilo que o Vettel gosta, um carro mais previsível. Ou não, né? Porque tem gente também que fala que vai ter o efeito solo, que prende o carro no chão, mas em compensação também eles vão perder a aerodinâmica de outras coisas, então o carro fica um pouco mais arisco. Se o carro ficar mais no chão, mais comportado, o Vettel pode renascer sim em 2022. Agora, se for um carro mais arisco,
aí, cara, pode ser ali a cova do Vettel na Fórmula 1. Porque, que nem eu falei, os defeitos dele ficam muito acentuados quando o carro não tá do jeito que ele gosta. Pois é, mas, tipo assim, eu tô bem leigo nessa parte ainda. Não, acredito que não só eu. Tem gente que às vezes fala que entendeu, mas não entendeu porra nenhuma. Mas queria que tu me explicasse uma coisa assim que é muito dúvida pra mim, que eu sempre vejo tu no canal ali recorrente, de toda hora tu sempre menciona alguma coisa sobre. O que vai mudar em 2022, entendeu? O que mudou no regulamento? O que vai mudar? Claro, eu não fui atrás de vídeos ainda, não tive muito tempo para isso, mas me explica, sei lá, resumidamente, o que vai acontecer em 2022, que a maioria das equipes de trás do grid estão focando para lá, entendeu? O que vai mudar? Porque eu sei que vai ter uma mudança gigantesca, entendeu? Sim, na verdade é a maior mudança da história da Fórmula 1, né? O que vai Meu acontecer Deus. em 2022 é uma revolução, literalmente. Porque em 2017 a Liberty Media comprou a Fórmula 1 e ela viu que ela tinha um produto muito bom em mãos que precisava ser melhor explorado. A Fórmula 1 ela tem uma história, desde o primeiro campeonato dela, de ser um campeonato muito, como eu posso dizer, não é injusto, mas desproporcional em termos de Sim, claro. performance. Né? Tem equipes muito melhores que as outras porque essas equipes gastam muito mais dinheiro que as outras. Então a Liberty Media falou, peraí, a gente pode transformar isso aqui numa competição muito melhor. Então eles começaram a estudar, fizeram toda uma equipe, uma força-tarefa para estudar os problemas da Fórmula 1 atual, e a gente pode listar uma série de problemas, desde a aerodinâmica, os carros não conseguem seguir o outro de perto, os carros são grandes demais, enfim, tem uma série de fatores. E então eles decidiram fazer um regulamento novo que busca solucionar esses problemas. E esse regulamento, basicamente, falando de uma forma muito superficial aqui, para a gente não perder muito tempo com isso, ele vai mudar a aerodinâmica dos carros, permitindo que os carros cheguem a andar mais próximos do carro da frente sem perder o equilíbrio do carro, sem perder, né, a gente fala pressão aerodinâmica, porque a pressão aerodinâmica é o quê? Se você tá sem ninguém na sua frente, o carro tá perfeito, funcionando perfeito, mas quando tem alguém na sua frente, o ar que chega para você é um ar sujo, é um ar turbulento. Então o carro de trás ele começa a perder o equilíbrio e o pneu desgasta mais e você não consegue chegar perto do outro cara. Por isso que existe o DRS, a asa móvel, que é para Sim, claro. tentar solucionar esse problema. Mas o DRS ele acaba criando outros problemas que tiram a competição. Então, os carros de 2022 vão ser menores, com uma aerodinâmica bem mais limpa e simples, então o carro ele vai conseguir seguir mais de perto o outro. Serão carros que vão ter o teto orçamentário, então as equipes estão desenvolvendo esse carro, mas elas têm um limite de dinheiro para gastar nesse carro no desenvolvimento dele, o que deve fazer a competição ficar mais equilibrada, Nossa, né? bem mais Porque, justo. porque hoje em dia uma equipe tipo a Williams gasta 100, 200 milhões para desenvolver o carro, a Mercedes gasta 500, 600. Sim, Então né? não Dinheiro tem como a infinito. Williams, não tem como a Williams competir com a Mercedes, entendeu? E aí, então vai ser uma revolução, você tem uma série de fatores aí. Os carros vão ter pneus diferentes, aro 18, que influencia no comportamento do carro, a gente acha que não, mas influencia no comportamento do carro, né? Como eu falei, a aerodinâmica vai ser diferente, então as asas dos carros, né, a asa traseira e a asa dianteira vão ser diferentes, simplificadas. Tudo vai ser feito para que a Fórmula 1 tenha uma competição mais equilibrada e uma competição com mais disputas roda com roda. E se der certo esse regulamento, vai ser a melhor Fórmula 1 de toda a história, porque a Fórmula 1 nunca foi equilibrada, essa é a verdade. A Fórmula 1 nunca foi Claro. esse esporte fantástico que as pessoas falam de antigamente. Antigamente o Senna enfiava a volta no terceiro colocado. Não tinha, entendeu? O carro do Senna de 88 era 1 segundo e 200 mais rápido que o segundo melhor carro. Não Meu tinha Deus. graça, entendeu? As pessoas têm uma ideia romântica porque é nostalgia. Se a gente for falar aqui de 2005, 2006, vai ficar na nostalgia, mas na época, em 2005, 2006, todo mundo falava mal. É porque é nostalgia. Nostalgia faz a gente achar que era bom. Mas eu acredito que esse regulamento ele vai surtir mais efeito em 2023, porque geralmente o primeiro ano de regulamento é mais desequilibrado. Mas eu acredito que a partir de 2023 a gente vai ver uma mudança absurda. Eu vou fazer um vídeo sobre isso lá no canal, sobre essas mudanças, mais aí pro final do ano. As pessoas vão saber todos os detalhes, tudo o que muda para a temporada do ano que vem, o relacionado a motor, aerodinâmica, tudo.
E assim, é uma revolução. O que tem que ter em mente é a maior revolução da história da categoria. Não, eu concordo plenamente contigo, porque assim, eu assisto não faz nem um ano, acredito. E, por exemplo, eu vou assistir já sabendo como vai ficar o grid, entendeu? Por exemplo, agora vai ter corrida em Mônaco, entendeu? Todo mundo sabe que vai ter ou uma Mercedes mais na frente, um pouquinho mais para trás, com Bottas, né? Ali talvez uma McLaren, um pouquinho ali, uma Ferrari, Red Bull um pouco mais na frente também. Aí vem depois as outras equipes. É tudo uma questão de, tipo, não perde um pouco a competitividade, entendeu? A competitividade do negócio. E o Sim. pessoal, eu acredito muito que o pessoal quer isso. Quer ver os pilotos com todos os pilotos com a mesma oportunidade, entendeu? Até É porque isso mesmo. perde um pouco a graça tu ir olhar um esporte e já saber os resultados, entendeu? Não, não tô dizendo que a gente vai olhar agora com o Grande Prêmio de Mônaco e vai estar a Mercedes lá na frente. Não, pode acontecer que não esteja, entendeu? Pode ter um vacilo ali no processo. Mas a gente sabe como é que vai se proceder as equipes, como é que vai estar em ordem uma das outras. E Sim. eu acredito que isso pode trazer um público a mais pro esporte, entendeu? Acredito que até as pessoas, alguma parte do pessoal para de olhar porque perde a graça, entendeu? Mas Sim, sim. E essa é a verdade, cara. A verdade é que a Fórmula 1 sempre foi assim. Sempre foi esse abismo de performance entre as equipes. É raro. É uma outra temporada em que duas, três equipes disputavam pau a pau. É muito raro. É, a Fórmula 1, ela, como eu posso dizer, ela criou um monstro, mas ao mesmo tempo agora ela tem a oportunidade de matar esse monstro e trazer uma competição muito mais próxima. O que seria do Senna e do Schumacher se eles não tivessem um carro excelente? Eles podem ser os melhores pilotos da história, mas eles nunca ganhariam um título porque não teriam carro para isso. Por quê? Porque a diferença de um carro para outro é tão grande que mesmo você sendo excepcional, você não consegue ganhar um título. Você pode até vencer uma corrida, mas você não consegue ganhar um título, entendeu? Então o negócio é você ter uma capacidade, você ser um piloto excepcional, mas você também ter um carro excepcional para poder ganhar um título mundial. sim, claro. Já vamos se encaminhando pro final, né? Porque a vida é corrida e tem, felizmente, tanto eu quanto tu temos compromisso. Mas para finalizar, assim, para fechar com chave de ouro esse podcast aqui, com certeza o Matheus vai vir em outras oportunidades, entendeu? Com Eu certeza. acredito que tem muito ainda que falar de Fórmula 1, não é um esporte que a gente conversa em 1 hora e meia e já resolve todo o problema. Mas me conta, assim, para finalizar, o que tu vê de futuro, assim, de Matheus Pucci, de Ressaca F1, o que tu tá mentalizando pro futuro? Quais os teus planos aí que tu tem pro teu canal? O que tu pretende fazer futuramente? E acredito que não só a Fórmula 1 muda, mas tu também tem planos para mudar demais os teus projetos. Com Já dá um certeza, spoiler. cara. No tu já dá um spoiler aqui de alguma coisa nova, né? Cara, com certeza, assim, a ideia é sempre melhorar, né? É sempre avançar. Eu tenho um estilo de conteúdo que já está muito bem estabelecido, né? O público gosta bastante do estilo de conteúdo que eu faço, tanto no Ressaca F1 quanto no Ressaca F1 Express. Mas eu tô com alguns planejamentos. Eu não sei, assim, na verdade eu não posso dar muito detalhe porque eu ainda tô em Sim, claro, negociação aí claro. de algumas situações, mas o que eu posso falar é que eu tô negociando duas coisas que são assim, uma eu diria que é mediana e a outra é muito grande, Nossa, aí né? spoiler, hein? Pois Spoiler. é. Já Então, larga a vida, cara. Spoilerzinho pro pessoal vir aqui olhar. exatamente, cara, tem novidades vindo sim pro Ressaca F1, não só pro canal do YouTube, mas eu acredito que novidades que vão fazer com que as pessoas queiram até mesmo o Ressaca em outras mídias, sabe? Claro, sim. Eu acho que as pessoas vão querer que o Ressaca comece a ir para outras mídias para poder a gente extrair o máximo do esporte da Fórmula 1. Então, sim, cara, o objetivo é melhorar sempre a qualidade ali do que já tem estabelecido, mas também inovar, trazer coisas aí realmente relevantes para o público de Fórmula 1, seja ele a pessoa que está começando hoje ou a pessoa que já está há 30 anos acompanhando Fórmula 1. Lógico, lógico. Mas, cara, foi muito interessante, foi muito legal mesmo conversar contigo. É um prazer, assim, eu diria que é um prazer. Eu nunca pensei que essa porta ia se abrir pra mim tão cedo, que às vezes a gente fica meio naquela, tipo, como é que um canal que não tem nem 100 inscritos, convidar um canal de 100 mil inscritos para participar aqui. Então, eu só tenho mesmo a agradecer por tu estar abrindo teu tempinho aí para fornecer informações e
trocar uma ideia comigo aqui. Muito obrigado mesmo. Se quiser dizer alguma coisa pro pessoal aí também, fica bem à vontade. Não, cara, eu que agradeço e agradeço demais o convite. Gosto demais de conversar de Fórmula 1. Fico feliz que tenha aí lembrado de mim, tenha me chamado. E com certeza a gente vai estar batendo mais papo aí futuramente, a gente vai estar combinando aí outras oportunidades. E desejo todo sucesso aí pra você, que dê tudo certo pra você aí, tanto no pessoal, no profissional. E Lógico. que a gente venha aí depois a bater mais um papo. Não, Agradeço ao público aí também, né? O pessoal do público aí também. Obrigado aí por me receberem e espero que tenham gostado. então é isso aí, meus amigos. Pra quem assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. O canal do Matheus e as redes deles vão estar todas aqui na descrição, certo? E lembrando vocês para fazer, que eu tenho uma coisa que eu sempre esqueço de falar, às vezes o papo é tão bom que a gente esquece. Para quem quiser aí divulgar tua marca, teu canal, ou qualquer produto que tu tenha aí, link da assessoria vai estar aqui na descrição. Junto com todas as redes do Matheus aí, ele vai vir aqui de novo, sim, ainda não tô satisfeito com essa conversa. Tem muita coisa ainda que eu tenho que esclarecer com alguém que é mais entendido do assunto. E fora que o tempo, às vezes, a gente tem bastante coisa para fazer, não ajuda. A gente tentou fazer uma vez e não foi. Mas, novamente, queria te agradecer. Perdão por ser rápido, né? Gostaria que fosse mais tempo, mas que bom que tu tá aqui. Tô bem feliz com o resultado. Para quem assistiu aí também, para quem assistiu, muito obrigado pela tua atenção aqui, espectadores. E até o próximo Softcast. Abração, pessoal. Tamo junto.